Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, prezados integrantes da mesa, senhoras e senhores embaixadores e representantes diplomáticos aqui presentes, senhoras e senhores, bom dia. Antes de mais nada, quero agradecer à Casa do Povo Brasileiro, agradecer ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, por essa oportunidade e por seu discurso positivo. Agradecer aos deputados e deputadas, aos senadores e senadoras da Frente Parlamentar pelos Direitos do Povo Palestino para a realização desta importante sessão solene. Hoje, nós nos unimos nessa Casa do Povo Brasileiro para lembrar Al-Nakba do povo palestino. Al-Nakba, palavra árabe que significa catástrofe, que começou em 14 de maio de 1948, e quando as gangues sionistas iniciaram a ocupação da terra sagrada da Palestina e nunca parou. 74 anos se passaram desde Al-Nakba e do povo palestino, quando 2/3 do povo palestino da época foram expulsos de suas terras e casas pelas gangues terroristas sionistas. Al-Nakba do povo palestino não para. Desde então, a anexação de terras, limpeza étnica, a discriminação racial e a judização de Jerusalém e do roubo de bens nacionais era e continua política dos governos israelenses independente, seja da direita ou da esquerda. O muro de apartheid separa cerca de 20% da Cisjordânia ocupada. Mais de 580 checkpoints militares destruíram todas as oportunidades de uma vida normal, acima de tudo, tornando impossível uma economia palestina independente e viável. Mais de 5.000 presos políticos palestinos em condições desumanas, incluindo centenas de crianças, mulheres e doentes, submetidos à negligência médica. Mais de 2 milhões de palestinos mantidos reféns pelas forças da ocupação israelense na faixa de Gaza, a maior prisão em céu aberto do mundo, uma faixa que não ultrapassa 360 km². O cerco imposto a Gaza, a faixa de Gaza, por mais de 16 anos, pelo único pecado de que os palestinos exercerem seu direito democrático natural de votar em 2006 e escolheram um partido palestino que os Estados Unidos e Israel não queriam. Sendo o sofrimento do povo palestino, expulso de casas em Jerusalém, roubo e massacres e apartheid, uma prática cotidiana na Palestina ocupada pelo exército israelense, estabelecido a partir de gangues terroristas que realizaram os massacres em massa, crimes de guerra, limpeza étnica contra o povo palestino. A entidade brutal sionista, ao atacar o povo palestino através da limpeza étnica, assassinatos, deslocamento e cerco, confisco de terras e propriedades e construções de assentamentos e humilhação de locais sagrados palestinos, cristãos e muçulmanos, está tentando impor um fato consumado que contradiz a história, a realidade, o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas, em flagrante desafio aos humanistas e progressistas do mundo. A situação atual, de acordo com estatísticas de organizações humanitárias da ONU, mostra que 43% do povo palestino são refugiados, apesar de que o número real é muito mais, chega a 60%.
O povo palestino, ao defender sua pátria e seus direitos, usa todos os meios legais garantidos pelo direito internacional e confirmados pela Carta das Nações Unidas e centenas de resoluções da ONU. Ao usar esses direitos, os bandidos e seus apoiadores, por motivos fanáticos, de fanatismo religioso ou pela ignorância, chamam as vítimas de terroristas. O terrorista verdadeiro é aquele que rouba as terras e mata as crianças, mas aqueles também que os apoiam. É lamentável que as missões brasileiras da ONU tinham quebrado uma tradição humanitária conciliatória e se somando com a minoria da arrogância contra o povo palestino e contra o direito internacional. É triste ver parlamentares das duas casas do Congresso Nacional Brasileiro, por motivo ideológico, comemoram genocídio e limpeza étnica decorrente da criação de Israel, sobre as ruínas de nossas casas e da nossa tragédia sem fim. Sem se preocupar em pedir ao seu aliado terrorista, o chamado Estado de Israel, que respeite as resoluções da ONU e aceite que os deslocados e expulsos retornem às suas casas. O Brasil, esse grande e generoso país, foi advertido a não seguir o exemplo dos Estados Unidos no que diz respeito ao conflito árabe-israelense. Por isso, viola as leis internacionais, a Constituição brasileira, em particular, seu artigo 4. Bem como os sérios danos que pode provocar com relações com povos da região. Temos melhor expectativa que essa estimada casa do povo brasileiro possa prosseguir os esforços e desempenhar um papel político e diplomático ativo que impediria a ocupação de prosseguir os crimes contra os palestinos. Esperamos que esse parlamento adote um conjunto de medidas e passos que contribuam para a supressão da ocupação e seu sentido do que está acima da lei e da responsabilização. Apoiar Israel significa que você também viola a lei internacional e que segue oposto à maioria dos países do mundo. Apoiar Israel significa você apoia a limpeza étnica e racismo e matança de crianças. Isso é crime e uma vergonha. Apoiar a Palestina significa que você respeita a lei internacional, resoluções da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as convenções internacionais. Apoiar a causa de libertação da Palestina é apoiar os oprimidos, apoiar o direito e luta contra o racismo. Espero que esse seja o compromisso de todos nós. Muito obrigado. Agradecemos a participação e a fala do senhor Ahmed Serrada, presidente do Instituto Brasil-Palestina e Braspal, nessa sessão solene. E eu quero convidar, nesse momento, a senhora Ana Prestes, representando o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, SEBRAPAZ, para fazer uso da palavra. Gostaria de